Opa, gravando, estamos gravando. Sim, 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 estamos gravando. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula. Bom, para mim eu estou gravando aqui é boa noite, mas enfim, não interessa seja de dia, de tarde ou de noite. Eu espero que você esteja bem. Bom, tudo certinho, tudo tranquilo, galera. Me chamo Heitor, professor Heitor Barros. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês nessa aula de programação de computadores aqui do Centro Universitário UniAteneu. Galera, seguinte, antes de iniciar a nossa aula, eu acho muito interessante ter um papo aqui com vocês, dar algumas dicas aqui para vocês, tá? Essa cadeira, eu estou gravando vídeo aqui para vocês, então vocês estão fazendo essa disciplina à distância, ok? Então, se vocês estão fazendo essa disciplina à distância, a gente precisa aqui de um empenho diferente, tá? A gente precisa aqui de um foco diferente de vocês. Por quê? Do lado de cá, com certeza nós vamos fazer e sempre iremos fazer o melhor para vocês. Agora, daí para cá, a gente precisa o quê? A gente precisa de ainda mais dedicação de vocês, tá certo? Seguinte, a gente tem o fórum, né? Tem que é o ambiente virtual de aprendizagem, né? Que a gente chama de AVA, onde lá no fórum você tem um fórum tira dúvidas, que você tem como conversar com o seu tutor. Lá no fórum você tem o material, tá? São 4 e-books, são 4 unidades que você lê rapidinho, que você lê de forma tranquila, tá? Ah, professor, mas aí tem que ler? Sim, tem que ler, né? Você não vai ter que ler o programa, você não vai ter que ler o código-fonte do programa, seja lá em qual linguagem for, certo? Né? Se vai ser em C, C++, Java, Python, enfim, não interessa, você não vai ter que ler? Então, você vai ter que ler também o material que está lá disponível, né? Disponível lá na nossa plataforma, tá bom? Então, não perde tempo, vai lá, estuda, tá? Tira dúvida com o tutor, não deixa virar uma bola de neve, tá bom? Que não vai fazer bem de forma alguma a você, tá certo? Então, seja qual for o seu objetivo, hoje aqui, nessa disciplina, nesse curso que você está fazendo, foque nele. Ah, professor, eu quero uma vaga no mercado de trabalho. Eu quero ter uma promoção no meu emprego. Eu quero, né, ser promovido, ganhar mais. Eu quero, sei lá na frente ter uma vida melhor. Enfim, não interessa, seja lá qual for o seu objetivo, foque nele, tá? Que aí eu tenho certeza que o seu eu do futuro, né, como eu gosto sempre de dizer, o seu eu do futuro vai lhe agradecer lá na frente, tá? Nada melhor do que hoje você perder um pouquinho de tempo a mais para poder lá na frente você colher os frutos, tá certo? Então, foca, tenha resiliência, tá? Tenha força de vontade, que vai dar tudo certo. Ao invés de ficar no Facebook, no Instagram, vai ler o material, tá? Vai estudar. Faça do ambiente virtual a sua rede social, tá? Tire um tempinho, tire 2, 3 dias, né, para você tentar matar aquelas disciplinas ali que você tem, né? Então você tira a segunda-feira, não, segunda-feira vai ser o dia de programação, a quarta-feira vai ser o dia, não sei, de segurança da comunicação e da informação, né? Enfim, escolha os dias para que você possa estudar, tá bom? A disciplina EAD dela tem uma grande vantagem que é a flexibilidade, tá? Então, faça a flexibilidade jogar ao seu favor, tá? Não vá fazer de qualquer jeito, achar que, não, é EAD, eu vou assistir o vídeo amanhã ou depois. No final das contas, chegar amanhã ou depois, você acaba não assistindo nada, tá certo? A gente vai ter aqui um total de 4 vídeos, esse é o primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo vai tratar da primeira parte do conteúdo, tá?
A primeira parte do conteúdo de vocês fala um pouquinho de classes, tá? Mas eu acho importante a gente voltar um pouquinho, tá? Não sei se vocês viram a parte de programação, né? O início de programação, mas enfim, a gente vai falar de classes, mas vai falar também de outras coisas mais, alguns pontos cruciais aqui na programação que é importante vocês saberem, tá? Principalmente porque essa é uma disciplina de programação de computadores, tá bem? Então vamos lá, vamos seguir firme aqui. Galera, não preciso falar para vocês, mas eu gosto sempre de avisar que essa telazinha aqui tá uma telazinha de transição, é quando eu geralmente estou trocando de mim para assim, da câmera que está me filmando para o computador ou vice-versa, tá? Do computador para mim, às vezes o pessoal pensa que bugou quando na verdade não bugou, tá? Não sei por que o pessoal pensa isso, mas enfim, vamos lá. Começando a nossa aula. Então, galera, a disciplina de programação de computadores, ela trata de introdução à programação, né, introdução a classes, objetos e métodos, fala um pouquinho de atributos e métodos de classe, programação orientada a objeto, que é que vocês vão ver, vão ter disciplina específica só disso, né? E também herança na orientação ao objeto. Cada um desses pontos aí, né, a gente vai pegar esses dois primeiros, vai ser a nossa primeira aula aqui, nossa primeira videoaula, tá bom? Então, vamos fazer essa introdução à programação, tá? Galera, o nome Java, tá, ele é usado para se referir a várias coisas, na verdade. Primeiro ponto, a linguagem de programação Java, que é orientada a objeto. A linguagem de programação que a gente vai ver aqui e que ela é orientada a objeto. O segundo ponto é também a operação de APIs, né? Ou seja, classes, componentes e frameworks que são utilizados para o desenvolvimento de aplicações multiplataformas. A linguagem Java, ela é utilizada, né, você programar para computador Windows, Linux, Android, enfim, não conheço uma plataforma que não dê para se utilizar Java. Se você for programar para TV, muito possivelmente você tem como utilizar Java, tá? Java também pode ser visto como um ambiente de execução presente em browsers, né? Mainframes, SO, celulares, palmtops, cartões inteligentes, eletrodomésticos, enfim. Se você tiver uma geladeira com TV, muito possivelmente você vai poder utilizar Java também, né? A linguagem ela foi lançada pela Sun em 95, já teve várias revisões, tá? E é uma linguagem de programação que ela é orientada a objeto. Tem algumas facilidades bem interessantes aqui da linguagem Java que nos auxiliam na hora de dar o pontapé inicial da linguagem. Quais são essas vantagens? A primeira delas é que a linguagem C é uma linguagem bem familiar, tá? É uma linguagem que é bem semelhante à linguagem C. A linguagem C ela deu origem a algumas linguagens e, na verdade, eu sempre acho até interessante as pessoas começarem pela linguagem C. Tá? Não é obrigatório, claro, né? Você começa pela linguagem que você quiser, mas eu particularmente acho bem interessante começar pela linguagem C, até mesmo porque você vai tendo ali uma curva de aprendizagem bem interessante e certas coisas fazem mais sentido quando você começa de fato pelo começo, não pelo final, né? A linguagem Java é uma linguagem que vem justamente usa, na verdade, essa sintaxe bem parecida com o seu, que você sofre menos com uma possível adaptação na hora de usar a linguagem, tá? E desde da época que eu fiz a faculdade, né, e
comecei a fazer meus primeiros programas, coisa feia, né? Mas enfim, aquela piadazinha infame que sempre acontece. O pessoal sempre falava, né? Ah, você vai fazer alguma coisa em C, algo que você vai fazer em C, você muito possivelmente vai utilizar ali, sei lá, 40 linhas para um determinado programa. Em uma outra linguagem, no caso C++, você muito possivelmente vai utilizar ali a metade da quantidade de linhas, né? Talvez 20, 25. Em Java, para fazer a mesma coisa, você utiliza, sei lá, 15 linhas, tá? Então a gente sempre faz esse tipo de comparação, justamente porque a linguagem Java, ela facilita e muito na hora de programar, principalmente pelo fato que ela é orientada ao objeto. É uma linguagem onde você consegue referenciar de forma muito fácil todos os objetos, né? Você consegue puxar ali sem criar muitas variáveis sem necessidade, tá? Então é uma grande vantagem. Na linguagem C, se você quiser chegar a algo próximo, e eu estou forçando muita barra quando eu falo disso, você ainda consegue ali, mas você tem que criar muita coisa e assim, acaba que fica um programa realmente muito extenso, tá? Muito extenso mesmo. A linguagem Java para orientação a objeto é sensacional, tá? Enfim, vamos continuar aqui nossa aula. Ela é uma linguagem simples, é uma linguagem robusta, né? Ou seja, ela consegue ali minimizar bugs, né, e aumentar a produtividade justamente perdão, galera, acontece. Ela, por ser uma linguagem simples, né, ela é uma linguagem de fácil aprendizagem, né? Você consegue aprender a linguagem bem fácil. E é uma linguagem onde você não tem uma quantidade bem ínfima de bugs, até mesmo porque você não precisa escrever muito para fazer coisas simples, né? Como você não precisa escrever muito, o teu código não fica tão extenso assim, e acaba que você faz mais rápido aquilo que você quer fazer, né? Se você consegue fazer mais rápido e menos linhas, com certeza você vai ter, inclusive, mais tempo até para revisar. Você vai precisar de menos tempo, na verdade, para revisar um programa feito em Java. Ela tem suporte nativo a threads, né? De forma mais simples, tem uma maior portabilidade. Aí você consegue dividir melhor a linguagem com as threads, fazendo funções semelhantes, trabalhar em paralelo. Dinâmica, né? Você tem módulos e acoplamentos em tempos de execução. É uma linguagem que você consegue facilmente criar vários módulos diferentes. É por isso que muita coisa é feita em Java, né? Porque você consegue dividir bem o teu programa, né? Nesses chamados módulos, de tal forma até que comercialmente é mais fácil você refazer um programa feito em módulos, porque é como se você estivesse, na verdade, montando ali um quebra-cabeça bem até fácil, né? Um quebra-cabeça a gente pensa que é algo difícil, mas enfim, como se você estivesse montando facilmente ali, montando e desmontando facilmente um programa, né? Você está fazendo as coisas em módulos, então você já tem muita coisa pronta, você pode inclusive reaproveitar, né? Então, o programa dividido, né, por classes, onde nas classes você tem construtores, que é algo que a gente vai comentar também. Dentro do programa você tem como criar os objetos, né, que vêm ali de uma determinada classe e aí reaproveitá-los. E cada objeto desse vai ter ali suas próprias características. A gente vai falar sobre isso melhor, tá? Mas enfim, a linguagem em si, né, ela é realmente bem mais dinâmica, né? E sem falar que muita coisa ela executa em tempo realmente de execução, né? Tem uma certa desvantagem que ela tem uma parte da linguagem que ela é interpretada,
né? O fato dela ter uma parte interpretada dificulta não, melhor dizendo, ela deixa um pouco mais, deixa o programa um pouco mais lento, porque o programa fica verificando ali o código em tempo real, verificando as bibliotecas necessárias ali para serem executadas. Mas assim, hoje em dia, como você tem um poder de processamento muito grande, você consegue facilmente ali ter um computador com 4, 8, 16 GB de memória, um bom processador, enfim. Né? Isso não é mais tanto problema assim. Né? O maior problema era antes quando você não tinha um poder de processamento tão grande. Hoje em dia, até um celular, até uma TV tem um poder de processamento melhor do que um computador de antigamente. Né? Só um adendo aqui. O meu computador, o meu primeiro computador, ele tinha o quê? 8 megas, tá? Ouçam bem, 8 megas de memória RAM. Né? 8 megas de memória RAM, você dá para imaginar o que é que daria para rodar. Né? Pra galera que gosta de jogos, eu me lembro que uma vez eu fui emular jogar um joguinho do Super Nintendo no computador, né? E eu tenho que dizer que tinha um cartucho, né? Tinha um cartucho, viu? E eu fui emular o jogo e o computador simplesmente disse que eu não tinha memória suficiente para rodar o emulador do Super Nintendo, né? Então daí você tira aí a dificuldade anterior. E eu acho que o meu HD tinha o quê? Tinha 1 GB, né? 1 GB ali de armazenamento. O Windows 95 era, sei lá quantos mega era o Windows 95, enfim. Cabia em alguns disquetes aí, tá? Se você não sabe o que é um disquete, então dá uma googada lá dá um google em disquete, que você vai ver direitinho o que é um disquete. Bom, continuando aqui a nossa aula. Bom, a linguagem ela tem coleta de lixo. Você não precisa ficar desalocando o espaço da memória, tá? Como assim, professor? Numa linguagem C, por exemplo, quando você vai trabalhar com alocação dinâmica, você tem que ficar alocando e desalocando espaço de memória para tentar evitar que a memória do computador que está executando o programa ela não estoure e aí passe para uma possível memória virtual, né? Não ter a necessidade de usar o HD. No caso da linguagem Java, ele consegue fazer essa coleta de lixo de forma muito melhor. Né? Então, acaba sim, tem menos bugs e também mais produtividade nesse ponto. Uma vez eu programando, eu esqueci de desalocar memória, estava programando em C, eu esqueci de desalocar espaço da memória e toda vida que era um programa que eu fazia um laço, e toda vida que eu fazia o laço eu alocava mais espaço de memória. Então eu travei o meu computador, né, na época. Mas enfim, acontece. É, o, o, a linguagem Java ela funciona independente da plataforma, né? Se você estiver ouvindo um latido aí, é o meu filho de 4 patas ali que está latindo, enfim, acontece. Ela funciona independente da plataforma. É uma linguagem segura, tá? É segura porque você tem vários mecanismos, tá? Para você controlar a segurança, tá? Tem uma série de formas seguras de você... Tem uma série de mecanismos de fato para você proteger a tua aplicação. Por exemplo, você não tem, por exemplo, as variáveis globais, né, como você tinha numa linguagem C ou numa linguagem C++, né? Isso era de fato uma falha de segurança. Qual é a grande diferença? Variáveis globais, né, elas são acessadas por quaisquer funções. Então, tinha programas em C que a galera conseguia fazer um hackzinho, por exemplo, para você acessar outras variáveis, né, justamente essas variáveis globais, porque elas eram acessadas em qualquer função, tá? Agora não, agora
você cria classes, você cria variáveis, né? Dentro dessas classes, geralmente dependendo da classe, né? Dependendo da variável, muito possivelmente ela vai ser privada, tá? Bom, então dei uma pausa aqui no vídeo, vamos continuar. Então assim, você tem como criar ali variáveis do tipo privado a fim de você tentar proteger as suas variáveis. E aí você, para alterar alguma informação do teu objeto, né, você faz como? Você cria uma função para alterar alguma característica ali, alguma variável ali, distância do teu objeto, tá? Então, você tem vários e vários mecanismos, tá? A gente vai ver sim aqui alguns deles para a gente poder entender um pouquinho, né, dessa grande características aqui da linguagem Java. O código intermediário de máquina virtual ele é interpretado, o que gera uma compilação mais rápida e mais produtividade no desenvolvimento, né? A sintaxe ela é uniforme, rigorosa contra tipos, né? Códigos mais simples, menos diferenças em funcionalidades iguais, né? Então, vocês não estavam vendo aqui, né? Então tem uma sintaxe uniforme, né? Rigorosa contra tipos, né? É um código mais simples e também menos diferença naquelas funcionalidades que são mais iguais, né? Enfim, vamos ver aqui um programa, um primeiro programa aqui na linguagem C, né? Um bom e velho Hello World. Seguinte, de cara aqui, a gente pode ver algumas características aqui. Primeiro, quando você tem barra asterisco, asterisco barra, você tem aqui um comentário de bloco, tá? Barra asterisco, asterisco barra, você tem um comentário de bloco. O que está dentro do comentário, galera, ele não vai ser entendido como sendo código, tá? Ele vai entender que naquele ponto vai ter que ser pulado, tá? Ele não vai entender tudo ali como código que ele tem que compilar. Ele vai entender como sendo um comentário, ele vai somente pular. O comentário é feito geralmente para a documentação de um programa, né? Para que você e sua equipe entenda o que é que está se passando naquele programa, o que é feito naquele programa. A documentação ela é muito combinada, né, entre as pessoas que fazem parte, né, do desenvolvimento. Public class, eu estou aqui definindo uma classe. Eu estou definindo a classe chamada Hello World, classe Hello World. Essa classe Hello World, ela vai ser do tipo pública, ó. Classe Hello World que vai ser do tipo pública. Abre-se chaves, tá? Tudo que tiver entre essa primeira chave e a última chave, e perceba que é muito importante fazer a indentação do código. O que é fazer a indentação do código? É você dar esses espaços aqui, ó, à medida que você for programando, para você entender o que está dentro do que. Então, perceba que quando eu abro essa chave aqui, ó, ela vai fechar bem aqui, né? Então, tudo que está dentro dessas duas chaves aqui, na verdade, faz parte da classe Hello World. Então, isso aqui que está dentro aqui faz parte da classe Hello World. Public Static Void, main, tá? A main, no caso, esse main aqui, é o nome do método, tá? E em especial, todo programa, seja ele C, C++ ou Java, ele tem a necessidade de iniciar da main, tá? Tem a necessidade de iniciar da main. Esse nome void, não se preocupe com ele agora, tá? Mas quando eu quero dizer void,
na verdade, que essa função aqui, ela não tem nenhum retorno, tá? Quando funções não têm retornos, o que é o retorno? É uma função que te devolve alguma coisa, tá? Que devolve algo para alguma outra função, no caso, método, tá? Estou falando função, no caso que a gente estava comentando da linguagem C, mas na verdade é método, tá? Esse método é void porque ele não dá nenhum tipo de retorno a outro método, tá? Então ele vai ser void. Se ele desse algum tipo de retorno, ou seja, se o método devolvesse alguma coisa, vamos supor, criar um método chamado soma. Um método chamado soma, ele vai entregar a soma de dois valores inteiros, por exemplo. Então, no caso, se o retorno é inteiro, então ele seria, aqui não seria void, aqui seria int, tá bom? Mas enfim, vamos por partes. Aqui dentro a gente tem a declaração de argumento, tá? A declaração de argumento é geralmente utilizado quando você quer iniciar a função main já passando para ela algum tipo de argumento. Pode ser um nome, pode ser um valor inteiro, enfim. Perceba que eu tenho também aqui as chaves, né? O que significa essa chave? Da mesma forma da classe, eu estou aqui delimitando o meu método. Ó. Estou delimitando o meu método. Tudo que tiver entre essa chave aqui e essa chave faz parte do método main. Ó. Faz parte do método main. E o que está dentro do método main? System.out.println, abre parênteses, hello world. O que está acontecendo aqui dentro? Eu estou chamando aqui, estou fazendo a chamada de método, né, que é o println, via objeto out, acessível por meio da classe system. Ou seja, existe uma outra classe, diferente dessa classe aqui, hello world, né? Não é a classe hello world, existe uma outra classe que é definida previamente, ou seja, ela já existe na instalação da linguagem, que dentro dela existe um objeto chamado out, que tem ali um método chamado println, que ele tem como objetivo printar na tela, imprimir na tela o que? Uma string. Ó. Como é que eu sei que é uma string? Eu sei que é uma string porque eu tenho aqui aspas duplas, tá? Quando eu tenho aspas duplas, significa que eu estou trabalhando com uma string. Como está dentro dos parênteses, ó, eu estou fazendo, na verdade, uma atribuição de argumento para o método println, tá? Eu estou fazendo uma atribuição de argumento para o método println. Então, eu estou passando para o println a string hello world, tá? Enfim, eu estou encerrando aqui essa chamada, eu encerro essa chamada com ponto e vírgula, tá? E detalhe, o ponto e vírgula ele é obrigatório no final de toda instrução, tá? Terminou a instrução, você encerra com ponto e vírgula, ok? Bom, se você está olhando isso aqui pela primeira vez, né? Talvez você estranhe um pouco, talvez você sinta uma certa dificuldade, né, de olhar para isso aqui e dizer, caramba, como que isso funciona, né? Então, você precisa depois abrir uma ideia, tá? Você pode abrir a ideia Java, Eclipse, na verdade, uma ideia de programação voltada para a linguagem Java, né, e treinar, colocar esse código aqui para você treinar. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou abrir aqui a minha ideia para mostrar para vocês. Bom, já abri aqui o meu Eclipse, né? Então tá aqui, galera, ó.
eu criei aqui um pacote, tá? Um pacote aula EAD. Você já pode perceber que está aqui do lado, ó, esse pacote criado, né? Eu de novo esqueci de trocar a tela, mas enfim, vamos lá, de novo. Eu criei um package aqui, aula EAD, tá? Na verdade, quando a gente cria um pacote, é como se a gente estivesse criando aqui um pacote de, como se fosse um pacote de classe, né? Um pacote de módulos ali, enfim. Public Class Aula, perceba que eu criei aqui essa classe pública chamada aula. O meu programa, a minha classe, na verdade, ela obrigatoriamente tem que ser aula.java, né? Então, se eu perceba que na hora que eu troquei aqui, ó, botei aula, ele já indica que um erro, ó, ele diz o que, ó, o tipo público aula deve ser definido como o próprio arquivo, né? Ou seja, eu tenho que definir minha classe pública como sendo o nome do próprio arquivo, né? Então não posso, o nome da classe, se ela é aula, o meu arquivo também ele tem que ser aula, ok? Tá aqui a minha main, né? O programa em si ele começa pela main. Se eu por acaso trocar por qualquer outra coisa aqui, né? Teste, perceba que na hora que eu tentar executar, olha só, ele deu um erro, né? Mas ele deu um erro por quê? Porque toda vida que eu tenho um programa, ele tem que iniciar aqui pela função main, né? Se ele não tiver uma função main, ó, ele diz aqui, ó, o método main. Galera, às vezes quando eu falo função, na verdade eu quero falar método, tá bom? Então, o método main não foi encontrado na classe aula, né? Na classe aula. Né? Por favor, defina o método main, né? Como public static void main. Então tá aqui, se não tiver main, ele não vai rodar. Bom, system.out.println hello world, tá aqui eu vou rodar o meu programa, tá aqui ele compilou, rodou, tá aqui bem aqui embaixo, ó, hello world, né? Tá aqui a minha saída hello world, ok? Então aqui eu estou criando uma classe, né? Estou criando uma classe e dando um print aqui no bom e velho hello world, ok? Tem um material muito bacana aqui que tem algumas explicações. Foi cedido pelo grande professor Arimateia, gente finíssima. E eu vou utilizar o material que foi cedido por ele também para poder conversar mais um pouquinho sobre a linguagem Java, né, suas características, principalmente essa parte inicial que é importante a gente ver bem, tá ok? Então vamos lá. Então, o Java, galera, ele é um ambiente de execução completo, né? Não é apenas uma linguagem de programação. Programas Java, eles são compilados para bytecode, ou seja, um código assembly independente da arquitetura. O que isso quer dizer? É compilado, de fato, em uma linguagem, praticamente uma linguagem de máquina. Ou seja, é uma linguagem de máquina, na verdade. O bytecode ele é interpretado pelo que a gente chama de JVM, que é a Java Virtual Machine, né, que é justamente o que faz aquela interpretação, né, que ele vai detectando os trechos que vão faltando. Né. Então, a compilação é just in time, ou seja, à medida que o JVM ele detecta o trecho do código que vai ser executado diversas vezes, esse código ele é convertido, né, e passa também a executar na CPU em tempo real. Né? É uma tentativa, sim, por mais que seja interpretado, com o just-in-time e essa conversão aqui, ele verifica que de fato ele vai ser executado várias vezes, e para tentar diminuir o prejuízo dessa interpretação que é feita em tempo real,
ele passa a executar na CPU. Então, primeiramente você vai editar um programa, né? Você vai criar um programa utilizando, seja sei lá, um Notepad ou sei lá, a própria IDE de programação, como eu estou utilizando aqui, né? A IDE Java. Obviamente, esse código-fonte ele é armazenado em disco, claro. Feito o código-fonte ele vai passar pelo compilador. O compilador ele vai checar quais são as bibliotecas que estão faltando. Essas bibliotecas elas já ficam armazenadas em disco, né? Dentro de uma instalação inicial do Java. Enfim, compilado o programa, né, feita essa junção do código-fonte com as bibliotecas faltantes, é gerado o bytecode, que é o programa que ele vai ser executado, né, pelo computador. Esse bytecode, né, você executa, obviamente ele está ali armazenado em disco, juntamente tem as bibliotecas também armazenadas em disco. Esse bytecode vai passar pelo JVM, onde vai carregar e ficar verificando esse código, né? Verificado esse código, ele vai ser executado em tempo real na memória, né? Então, o JVM, né, na verdade, a JVM, que é a máquina virtual, ela fica trabalhando direto enquanto o código estiver sendo executado, né? Então, é feito toda uma checagem, né, verificando para ver se fica faltando alguma biblioteca para ser de fato adicionada aqui no programa, né? Até mesmo também para ter a execução na CPU. E detalhe, galera, o JVM, né, ele fica verificando as bibliotecas e você já deve ter percebido que toda vez que você precisa utilizar Java, né, ele pergunta se o Java já está instalado e tudo mais. Então você precisa de todas essas bibliotecas instaladas no seu computador para poder executar um programa em Java, né? É por isso que é tão importante que você tenha de fato ali uma pré-instalação Java, né, pelo menos um cliente, para poder rodar os programas. Né? Então o programa, o JVM, fica de tempo em tempo interpretando e compilando, né? O JIT fica compilando o programa e rodando, né? Principalmente se caso tenha ali algum tipo de execução que venha a ser repetido várias e várias vezes. Perceba que a gente tem aqui a mesma questão, né, do nosso programinha, né? Só que aqui está com nome diferente, está com nome exemplo, tá? Não tem problema, enfim, a gente já falou sobre isso. Então, class, né, indica a declaração de uma classe, tudo em Java deve ficar dentro de uma classe, não existem variáveis ou funções globais. O método main, que é o ponto de entrada do programa. A chamada de método, né, chamadas de método são feitas seguindo a forma, objeto.método e os parâmetros. No caso, o objeto é system.out e o método é println, né? E o parâmetro é string allo mundo. Nós temos outros tipos de comentários que podem ser utilizados na linguagem Java. O primeiro deles é o comentário de linha, que você usa // para fazer o comentário na linha, na própria linha, onde está a rotina, o comando. Pode ser também um comentário de bloco, que é o /, asterisco, barra. Então, tudo que tiver entre essas chaves, mesmo que você... chave não. Entre esse /, asterisco, barra, você pode dar um enter aqui à vontade, não interessa, vai ficar sendo um comentário, tá? Aqui, diferente daqui, ó, quando do //,
quando você dá um Enter, né, vou até mostrar aqui, ó, barra barra, ele entende como comentário. Se eu der um Enter aqui de novo, ó, perceba que ele não vai entender mais como um comentário. Olha só, se eu chegar bem aqui e escrever public, ele vai ficar nessa letrinha de comentário. Se eu der um Enter aqui e escrever public, né, ele vai entender não mais como um comentário. Se eu utilizar a barra asterisco, olha só, asterisco barra, eu posso dar um Enter aqui e continuar, né, o meu comentário, tá? Inclusive, ó, ele coloca esses asteriscos para poder facilitar, claro, mas se por acaso você quiser tirar, não tem problema, continua sendo um comentário aqui de bloco. E existe também o comentário de documentação, né, que ele usa barra asterisco asterisco e por fim asterisco barra, né? Enfim, é uma forma também de você utilizar ali o seu comentário. Na linguagem Java, você tem alguns tipos de dados. O primeiro deles são os tipos inteiros, né, que vai ser byte, short, int e long. O mais utilizado é de fato o int. Você tem também os pontos flutuantes, onde os pontos flutuantes são os nossos números reais, né, os nossos números com vírgula, né, os números quebrados que podem assumir. Não que você não possa utilizar um número inteiro e jogar o número inteiro no float, tá? Você pode. Mas se você sabe que só vai trabalhar com inteiros, você usa int, tá? Não precisa utilizar o float. E também você tem o double, né? E você tem também o double, né, que aceita uma quantidade maior de casas decimais. Inclusive ele tem uma notação até científica, né, que ele utiliza. Tem um caractere, que é o SHA. O SHA a gente utiliza aspas simples, tá, para ser um SHA. E tem também o tipo booleano, que o tipo booleano ele vai aceitar verdadeiro ou falso, né, true ou false. Então perceba que se eu venho aqui aqui na minha IDE e escrevo int a, na verdade eu estou declarando uma variável a, né? Esse int a eu posso depois chegar aqui embaixo e dizer, olha, a vai ser quem? A vai ser 3 mais 5, tá? Não tem o menor problema. É interessante também você inicializar a tua variável, tá? Então, se eu quiser inicializar com 3 aqui, não tem problema, tá? Ele pode ser sim inicializado com 3, não tem o menor problema. Ok? Ele dá um avisozinho aqui, ó, que a variável ela não está sendo utilizada. Então, não tem problema se você não vai dar um erro, tá? Mas caso você queira utilizar, eu posso colocar aqui para printar a variável daqui, ó. Então vai aparecer Hello World, espacinho, mais A. Esse A, pessoal, é bem interessante porque na verdade ele está concatenando aqui, ou seja, ele está juntando em um único print uma string com um valor inteiro. Então, na hora que eu for compilar aqui, está aqui, ó, Hello World 8. Mas, professor, você não disse que aqui era 3? Aqui é 3, só que eu alterei o valor da variável. Né? Eu botei aqui o quê? Que A recebe 3 mais 5. Então, eu posso, sim, ter declarado aqui a variável como sendo 3, mas bem aqui embaixo eu estou alterando o valor da variável, colocando como sendo 8, né? Vamos lá, continuando.
Então todas as variáveis elas precisam ter um tipo associado. Eu não tenho como criar uma variável sem colocar um tipo, né? Eu não posso criar, por exemplo, somente A, né? Não é assim que funciona. Eu tenho que dizer se essa variável é do tipo inteiro, se é do tipo float, se é do tipo double. As variáveis elas são declaradas criando primeiramente o tipo e em seguida o nome. Então aqui, por exemplo, ó, int dias de folga. Pode-se opcionalmente, tá? Opcionalmente inicializar uma variável durante a sua declaração, do jeito que está aqui, ó. Int dias de folga recebe 30. Ou se não quiser inicializar a variável na declaração, eu posso simplesmente dizer, olha, int a está aqui, e depois eu faço, ó, não, eu quero a que seja 3 mais 5. Pronto, está aqui, vai dar o mesmo resultado, né? Ah, não quero mais que seja 3 mais 5, eu quero que a agora seja 5 menos 3, não tem problema, ele vai alterar também, tá certo? Então o que vai valer aqui para o print é o último valor de A. E usar uma variável antes de atribuir um valor a ela é um erro de programação, né, que a gente tem que lembrar que na hora que a gente está declarando uma variável, você está reservando ali um espaço de memória, né? Se você está reservando ali um espaço de memória, a gente sabe que memória, a gente, por definição, né, até faz parte do nome da memória, RAM, é uma memória de acesso aleatório, né, que é utilizado por vários programas, é uma memória rápida e é uma memória volátil, ou seja, outros programas estão utilizando ali a tua memória. Então, se você, por acaso, faz uma declaração de uma variável e não dá um valor a ela, não atribui um valor a ela, você muito possivelmente vai estar pegando ali um lixo da memória, ou seja, algum valor que pode ter sido utilizado por algum outro programa que não faz o menor sentido. Tá? Aí, dependendo do programa, você teria um problema ali na execução, né? Você teria uma alteração de valores ali na tua execução. A linguagem Java, ela não me permite, ó, ela não me permite fazer essa compilação, ó, sem eu dar um valor, né, inicializar a variável. Diferente da linguagem C, que obrigatoriamente não, né? Que eu posso muito bem, opa, que eu posso muito bem executar esse programa e fazer com que ele printe um valor da memória que, enfim, não era para estar sendo utilizado, né? Ok? Strings, galera, são sequências de caracteres, né? Strings são, na verdade, cadeias de caracteres. A linguagem Java ela não tem um tipo primitivo, ou seja, não tem nenhum tipo específico para representar strings, como int, né, float, double, mas tem sim uma classe, né, chamada string, e você utiliza essa classe chamada string para poder utilizar as strings, né? Então até mesmo strings literais delimitadas por aspas acaba que são instâncias, né, dessa classe string, ou seja, deriva dessa classe string. E as strings podem ser criadas a partir de literais ou pela concatenação de strings com outras variáveis, né? Como assim? Aqui, por exemplo, eu tenho a string str, que recebe alô, int x recebe 30, e aí olha só, string str2 vai ser quem? Vai ser string, ou vai ser str mais espaçozinho, ó, mais x. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu estou aqui criando aqui, ó,
string str recebe quem? String str recebe alô, ponto e vírgula. String str2 recebe quem? Recebe str mais, ó, estou fazendo aqui uma concatenação, espaço a. Opa, espaço mais a. Pronto, estou fazendo aqui uma concatenação da minha string. Então, eu vou printar aqui str2, apaguei o hello mundo, né, tá ali, ó, tá aqui, alô 5, ó. Alô, que é str, e o 5 que é justamente o valor de a mais 2. E se eu quiser, ainda posso brincar aqui dentro mesmo, não tem o menor problema. Boto o a aqui, ó, str2, alô 55. Por que 55? Porque eu não dei nenhum espaço aqui na hora de printar. Ele está printando str, ó, que é alô, espaço a, mais a. Como eu não dei nenhum espaço aqui, então ele printa o 5, que é o valor de a, logo depois do outro 5 aqui. Então, para dar o espaço, eu tenho que adicionar outro espaço aqui, ó, alô 5 e 5. Então, perceba que a linguagem Java ela é bem intuitiva, né? Eu tenho como também comparar strings, tá? Então, para comparar, fazer a igualdade dos strings, deve-se usar o método equals, tá? Eu tenho como verificar se um string é igual a outro. Se eu quero comparar strings sem levar em conta a diferença entre maiúsculos e minúsculos, eu posso também utilizar o str.equals, né? Ignore case. Nesse caso, ignore case é ignorar o case sensitive. E eu não vou utilizar o igual a igual, né? Não vou utilizar esse comparativo aqui para tentar verificar se um string é igual a outra, tá? Eu também tenho como converter strings, né? Então, string str1 recebe string.valueOf, né? 23. Eu estou convertendo aqui, no caso, convertendo esse valor aqui para string str1, né? Então, para a conversão de strings para tipo simples, existem os métodos, né, integer.parseInt, né? Então, isso aqui eu estou convertendo isso aqui para, no caso, inteiro, né? Aqui eu estou convertendo o valor para string e aqui eu estou convertendo um string para inteiro, ó. Aqui, ó, estou convertendo um string para um float, tá ok? Enfim, galera, tem outros métodos aqui para serem apresentados. Nós vamos deixar aqui para a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tentem treinar em casa, tá? Tentem fazer esse passo a passo inicial, tá? Que nas próximas aulas a gente vai criando aqui novos programinhas, mas é importante que você entenda aí essa parte inicial do método main, tá? Para a gente poder seguir adiante, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.